Bem-vindos ao canal e vamos conversar mais um pouco sobre operações no sistema de numeração decimal. Se esse conteúdo fizer sentido para vocês, gostaria que se inscrevessem no canal, que comentassem, que trocássemos ideias. Obrigada! Vamos então às operações de fato. Lembrando que o sistema de numeração decimal é um sistema de numeração posicional. Sendo assim, deve ser obedecida a ordem unidades, dezenas, centena, milhar, dezena de milhar, etc. E que a subtração é uma operação que é inversa à da adição. Então, por exemplo, se eu tiver o número 48 mais 34, quando eu venho fazer 8 mais 4, dão 12 unidades, onde tem uma dezena dentro, jogo a dezena para lá, 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Então, deu o número 82, ou seja, 8 dezenas mais 2 unidades. E agora eu vou fazer o 82 e vou tirar o 34. Então, 82 tirando 34, eu não posso tirar 4 unidades de 2 unidades. Então, eu pego uma dezena daqui, passo para cá, como 10 unidades. Como eu já tinha 2 ali, ficaram 12 unidades. 12 tira 4, 8. Aqui eu não tenho mais 8, agora eu tenho 7. 7 tira 3, 4, resultando no número 48, ou seja, desfez o que essa operação tinha feito. Suponha agora que vamos somar o número 1272 com o número 357. 2 unidades mais 7 unidades, 9 unidades, tudo bem. 7 dezenas mais 5 dezenas, 12 dezenas, só que dentro de 12 dezenas tem uma centena, joga para casa da centena, deixa as 2 unidades aqui. 1 mais 2, 3, mais 3, 6 centenas. Como não passou de 10, perfeito. 1 mais 0, 1. Resultou no número 1629. Suponha agora que eu vou fazer 834 tirar de 4.520. Observe que eu também não posso tirar 4 de 0. Então, eu tiro uma dezena daqui e passo para lá, como sendo 10 unidades. Como eu tinha 0 unidades, continua sendo 10. 10, tiro 4, ficam 6. E eu venho agora aqui tirar 3 dezenas de uma dezena, que também não é possível. Então, eu pego uma centena, passo para cá como sendo 10 dezenas, com uma dezena que eu já tinha, ficaram 11 dezenas. 11, tiro 3, 8. E passo para centenas. 8 centenas menos 4 não será possível fazer. Então, eu tiro 1 milhar daqui, passo para cá como sendo 10 centenas, com 4 que eu já tinha, ficaram 14 centenas, tiro 8, dá 7. E 3 milhares, tiro de nenhum, fica 3, resultando no número 3.786. Vamos agora à multiplicação e divisão, lembrando também que a divisão é a operação inversa da multiplicação, ela desfaz o que fez a multiplicação. E lembrando também que a multiplicação nada mais é do que uma soma de quantias iguais. Suponha, por exemplo, que eu tenha 7 pessoas, cada uma com 3 bolinhas nas mãos. Se eu pegar essas bolinhas das pessoas, eu vou pegar 3 bolinhas vezes 7 pessoas que eu tinha. Então, eu vou ter 21 bolinhas. E a divisão é a distribuição em partes iguais. Suponha que eu, de posse das 21 bolinhas, vou devolver para essas pessoas. Então, eu vou dividir as 21 bolinhas para 7 pessoas e cada uma receberá 3. Algoritmo da multiplicação. Vamos multiplicar 205 por 32. Começando da casa das unidades. 2 vezes 5, 10. 10 passou de uma dezena, joga essa uma dezena lá em cima. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. E 2 vezes 2, 4. Observem que eu ponho esse mais aqui, porque agora eu vou começar a casa das dezenas.
E assim ela será pensada, por isso posicional, né? 3 vezes 5, 15. 15 dezenas, dentro dela tem uma centena, joga uma centena lá em cima. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. 3 vezes 2, 6. E agora eu procedo a soma. 0, 5 e 1, 6, 4 e 1, 5, deu o número 6.560. Vamos agora dividir o número 2.450 por 24. Ao invés de começar pelas unidades, eu começo aqui das casas maiores. Então, eu venho aqui e me pergunto, 24 cabe dentro do 2? Não. 24 cabe dentro do 24? Cabe. Então, eu separo aqui o 24. Quantas vezes o 24 cabe dentro do 24? Uma vez. Então, uma vez 24, 24. Venho cá, tiro 24 e sobraram 0. Quero continuar, abaixo o 5. Só que ao abaixar esse número 5, esse 24 não cabe dentro do 5. Se não cabe dentro do 5, para que eu abaixe outro número, é necessário que eu coloque um 0 aqui, porque não coube. Então, abaixei o 0. 24 cabe dentro dos 50? Sim, agora cabe. Quantas vezes? 2. Porque 2 vezes 24 deu 48, eu tiro 48 e sobram 2. Num outro exemplo, 540 dividido por 21. 21 não cabe dentro dos 5, mas cabe dentro dos 54. Quantas vezes? 2. 2 vezes 21, 42. 54 tira 42, resulta em 12. Abaixo o 0 e veja que diferente do outro caso, o 21 cabe dentro do 120. Quantas vezes? 5. 5 vezes 21, 105, 120 menos 105, 15. Outros exemplos. 2 inteiros e 5.048 décimo de milésimos, somado com 889 décimos de milésimo. O procedimento é o mesmo. Normalmente a gente aprende vírgula embaixo de vírgula, porque as casas já ficam posicionadas no seu lugar correto, né? E novamente, 8 mais 9, 17, tem uma dezena aqui, joga para outra casa. 4 e 1, 5, 8 e 5, 13, tem uma centena aqui, joga para lá. 1 mais 8, 9, não passou de 10. 5 mais 0, 5, 2 mais 0, 2. Subtraindo 16,57 menos 3,82. 7 tiro 2, 5, 8 não dá para tirar de 5, então eu tenho que tirar aqui uma unidade e passar para a casa dos décimos. Como ele passa para lá? 10 décimos, 10 sobre 10. Já tinha 5 sobre 10, ficaram 15 sobre 10. Tira 8 sobre 10 e vai dar 7 sobre 10. Como eu tirei uma unidade dali, só ficaram 5. 5 tiro 3, 2 e 1 menos 0, 1, resultando em 12,75. 2,45 vezes 0,3. Ele pode ser pensado assim, ó, 2 inteiros e 45 centésimos vezes 3 décimos. Multiplicação de fração. Multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador, e ficaram 735 milésimos ou 0,735 décimo, centésimo, milésimo. 3,12 dividido por 0,4, também podemos pensar 312 centésimos, porque isso aqui é 3 inteiros e 12 centésimos, dividido por 4 décimos. Na divisão, eu copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, que ficará 10 quartos, e em se tratando de multiplicação, eu posso fazer simplificações. Vou dividir aqui por 10 e aqui por 10. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 10, de modo que 312 vezes 1 vai dar 312 e 10 vezes 4 vai dar 40. Simplifico essa fração, deu 78 sobre 10, que é a mesma coisa que 7,8.
Outras maneiras de fazer, 2,45 vezes 0,3, procedemos normalmente 3 vezes 5, 15, vai 1, porque passou de uma dezena, né? 15 é 10 mais 5, 3 vezes 4, 12, mais uma que eu deixei lá, 13, vai 1 novamente, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E aí você conta o número de casas depois da vírgula, 1, 2, 3. Vem aqui da direita para a esquerda, 1, 2, 3, vírgula, 0. Também poderia ser pensado 245 centésimos vezes 3 décimos, que dá os 735 milésimos, que é o 0,735. E o 3,12 dividido por 0,4, lembra que nos ensinaram iguala as casas e corta a vírgula, justamente por causa dessa questão aqui. 3,12 dividido por 0,4 é essa fração aqui. Que se eu quiser desaparecer com a vírgula, como aqui tem duas casas, eu multiplico por 100. Se tivesse 3 casas, eu iria multiplicar por 1000, mas tem duas. Então, eu faço 3,12 vezes 100, 0,4 vezes 100, e eu terei 312 dividido por 40. Então, dividir 3,12 por 0,4 e dividir 312 por 40 é o mesmo resultado. E, novamente, o 40 vai caber dentro do 31? Não, mas cabe dentro do 312. Que número que vezes 40 dá próximo a isso? Sabendo que 8 vezes 40 dá 320, então eu tenho que baixar esse número. É o número 7. 7 vezes 40, 280. 312 menos 280, sobraram 32. Se eu quiser continuar para a casa dos décimos, centésimos e assim por diante, eu coloco vírgula, 0. 40 cabe dentro do 320, exatamente 8 vezes. Então, 8 vezes 40, 320. 320 menos 320, 0. Potenciação e irradiciação. A potenciação indica quantas vezes um algarismo foi multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, 3 elevado a 7 significa 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes. Assim, por exemplo, 5 elevado à terceira vai dar 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Lembrando-se que na potenciação, esse número de baixo chama-se base, esse de cima chama-se expoentes. Então, base, expoente, e isso aqui é o resultado da potência. Algumas propriedades da potência que é bom a gente saber porque é muito usado em outros conteúdos matemáticos. A primeira dela, multiplicação de potências de mesma base. Mesma base significa 2 elevado à quinta vezes 2 à terceira, base 2 e base 2. Não poderiam ser bases diferentes. Então, eu copio a base e somo os expoentes. 5 mais 3, 8. Me diz a propriedade. E por que isso? Porque 2 elevado à quinta é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. E 2 elevado à terceira é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E quando você vai contar o tanto de algarismos que tem multiplicados por si mesmo, então dá 8 algarismos. Ou seja, é o resultado de 5 mais 3. Dessa forma, 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 elevado a 5 mais 3, que é igual a 2 elevado a 8. E de modo geral, se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, então eu vou ter a elevado a m mais n. Lembrando que, em matemática, 0 elevado a 0 não é definido. Portanto, esse A tem que ser diferente de 0. Acaso esse A seja igual a 0, quem tem que ser diferente de 0 é o M e o N. Eu não posso incorrer nessa indefinição de 0 elevado a 0. Divisão de potências de mesma base. Subtrai os expoentes. Por exemplo, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira. Então, eu tenho o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes,
dividido pelo 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E se tratando de uma multiplicação, eu posso fazer essas simplificações. 2 com 2 dá 1, 2 com 2 dá 1, 2 com 2 dá 1, resultando em 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2 vezes 2, que é 2 vezes 2, 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, e que vai ser a mesma coisa que 2 ao quadrado. E que, portanto, eu posso escrever que 2 elevado à quinta dividido por 2 à terceira é 2 elevado a 5 menos 3, que vai ser 2 ao quadrado. E, de modo geral, eu posso escrever que a elevado a m dividido por a elevado a n é igual a elevado a m menos n. Lembrando das indefinições. 0 elevado a 0 é indefinido e qualquer número dividido por 0 também é indefinido. Portanto, nesse caso, é necessário que esse a seja diferente de 0. Potência de potência, multiplica os expoentes. Por exemplo, eu tenho 2 elevado à quinta, tudo isso elevado à terceira. Significado: 2 elevado à quinta elevado à terceira é 2 à quinta vezes 2 à quinta vezes 2 à quinta, 3 vezes. Como eu tenho aqui multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base, somo os expoentes 5 mais 5 mais 5, que vai dar 2 elevado a 15. Ou diretamente 2 elevado a 5 vezes 3, que é 2 elevado a 15. Então, de modo geral, quando eu tenho um número a elevado a m, depois elevado a n, basta fazer a elevado a m vezes n. Lembrando também que não podemos incorrer naquele resultado de 0 elevado a 0, porque sendo indefinição, não existe propriedade naquele caso. Então, por exemplo, se eu tiver 4 vezes 5 elevado à terceira, é a mesma coisa que eu fizer 4 vezes 5, 4 vezes 5, 4 vezes 5, 3 vezes. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso agrupar os 4, posso agrupar os 5 e vou ter 4 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira. E chama-se distributiva porque eu distribuo 3 aqui, 4 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Observem que A tem que ser diferente de 0 e B também tem que ser diferente de 0, ou o M tem que ser diferente de 0. Eu também não posso incorrer naquela indefinição de 0 elevado a 0. Sempre tem. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Ela desfaz o que fez a potência. Assim, por exemplo, raiz quadrada de 36, eu devo me perguntar: que número que elevado ao quadrado resulta em 36? De posse de uma tabuada ao lado, se não souber de cabeça, porque com uma tabela ao lado, de tanto usar, você, sem querer, vai incorporar a tabuada. Então, o número que elevado ao quadrado dá 36 é o número 6. Observando também que, em se tratando de raiz quadrada, normalmente esse número 2 vem omisso. Por quê? Porque a raiz quadrada é muito usada em vários conteúdos que não só na matemática. E por ter tamanho uso, eles aboliram daqui o número 2. Da mesma forma, deve ter tido o destino do símbolo porcentagem, algum motivo nesse sentido, né? Então, por exemplo, raiz cúbica de 8, aí eu devo me perguntar, que número que elevado ao cubo dá 8? E você vê que é o número 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. De modo geral, eu posso pensar raiz enésima de a elevado a p é a mesma coisa que a elevado à fração p sobre n, com n sendo um número maior que 0. Ou seja, raiz cúbica de 8 eu poderia pensar 8 elevado a 1/3, decompondo o número 8, eu tenho em fatores primos, né? Eu tenho que o número 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira, então eu ficaria com 2 elevado à terceira elevado a 1/3.
terço. E como 3 sobre 1 vezes 1 terço é igual a 1, 2 elevado a 1 vai ser igual a 2.